Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O Fantástico entra agora na principal polêmica ambiental do país, a Renca, a grande reserva mineral da Amazônia. Deve ou não ser extinta? O garimpo do ouro pode ser liberado? Se isso acontecer, qual o risco de o meio ambiente ser devastado? Nossos repórteres foram até lá, ouviram todos os lados dessa história e vão mostrar que a Renca já está cheia de garimpeiros clandestinos destruindo a floresta. É um pedaço enorme da Amazônia. Mais de 46 mil quilômetros quadrados, quase a área da Dinamarca, na Europa. É floresta até onde a vista alcança aqui, né? E embaixo de toda essa floresta há uma enorme riqueza. São vários metais de valor, como o cobre, mas o principal é o ouro. A gênese desse ouro aconteceu há cerca de 2 bilhões de anos atrás. O Fantástico está na Renca, a Reserva Nacional de Cobre e Associados, que fica entre os estados do Pará e do Amapá. Ela foi criada em 1984, no finzinho do regime militar, com um objetivo: preservar o grande tesouro existente na área. A mineração por aqui é proibida, mas Logo a gente vê sinais de garimpo, barracões, fumaça. essa área imensa começou a virar assunto mundial no dia 22 de agosto passado. Foi quando o presidente Michel Temer, por decreto, extinguiu a Renca e liberou a mineração. Nós não estamos mexendo em nenhuma área indígena e nenhuma reserva ambiental. A Renca é uma reserva mineral. Mesmo assim, os protestos foram imediatos. A modelo Gisele Bündchen, por exemplo, escreveu: "Vergonha, estão leiloando a nossa Amazônia." 6 dias depois do decreto, o governo federal voltou atrás e suspendeu o fim da Renca. Assim, a mineração continua proibida, pelo menos por enquanto. O governo não desistiu. Nós vamos fazer aqui um amplo debate com todas as partes interessadas para mostrar a situação atual da Renca. O governo quer acabar com a Renca porque ele tem um plano de fazer explodir a exploração minerária na Amazônia. O que de fato está acontecendo na Renca? As preocupações dos ambientalistas fazem sentido? O Fantástico foi conferir tudo de perto. Nosso ponto de partida é Macapá, a capital do Amapá. De avião, depois de carro, percorremos mais de 200 quilômetros até o limite da Renca. Dentro da reserva há 2 terras indígenas. Estes são os Wanhampis. Povo bonito e saudável, eles botam 100% dos filhos na escola, têm acesso à internet e elegeram até um vereador. O povo Wanhampi é pioneiro na criação de um sistema próprio de tomada de decisões, para o caso deles serem consultados pelo governo cada vez que alguma atitude oficial possa afetar a vida deles. Isso é um direito garantido por uma convenção internacional da qual o Brasil é signatário. E é por isso que esses indígenas aqui do Amapá estão nervosos, estão chateados mesmo, porque ninguém veio perguntar a opinião deles sobre a extinção da Renca. Quando nós perguntamos, eles responderam com uma dança de guerra. Improvisaram um desenho do presidente Michel Temer num pedaço de isopor e descarregaram flechas. Renca tem que permanecer, porque isso protege a nossa terra. A Constituição exige você consultar o Congresso Nacional quando você mexe em área indígena. Nós não estamos mexendo em nenhuma área indígena. Para os índios, a Renca ajuda a manter garimpeiros e invasores longe da sua taba. Há meio século, quando pelotões de trabalhadores chegaram aqui para construir a Perimetral Norte, a principal estrada da região, a tribo quase foi dizimada pelo sarampo. Hoje, os Wanhampis se recuperaram. Já são mais de 1.200 índios espalhados por 96 núcleos familiares. A pintura corporal deste povo é patrimônio da humanidade. Queremos que a terra e a floresta fiquem sempre no mesmo jeito. A única maneira de ter uma visão de conjunto sobre o imenso território protegido pela Renca é sobrevoar a área. E é isso que nós vamos fazer
durante as próximas 3 horas. A organização ambientalista Greenpeace está na Amazônia há 2 décadas. Comprou o avião para vigiar a floresta. No começo do sobrevoo, a mata mostra sinais de saúde. Mas 50 minutos depois, o cenário é outro. Trechos inteiros de rios totalmente desfigurados pelo garimpo. Vários galpões, alojamentos, estrutura para pelo menos 100 pessoas trabalhando no meio da floresta. Não há dúvida, garimpeiros estão dentro da renca tirando ouro da reserva, o que é proibido. Encontramos pelo menos 20 pontos de mineração clandestina. Tem até uma pista de pouso, capaz de receber aviões de pequeno porte. Nossa equipe enxergou 12 pistas ilegais. A nossa ideia é poder reprimir o que está lá e que, se porventura algum dia venha a ter algum tipo de extração naquela área, que ela ocorra única e exclusivamente como manda a legislação brasileira. A forma de combater garimpo ilegal é aparelhando os órgãos públicos com a devida estrutura, não liberando a mineração de uma forma desenfreada. Se houvesse um garimpo legalizado, não seria mais fácil controlar? O mercúrio tem que ser controlado, né? Eu não vejo condições nenhuma disso acontecer agora. Segundo o governo do Amapá, as empresas e cooperativas de garimpos legalizados e licenciados podem usar mercúrio na extração do ouro, desde que respeitem regras de segurança e controle. O brilho do ouro fascina o ser humano há milhares de anos. Mas o trabalho da retirada do ouro de dentro da terra não tem nada de bonito. Muito pelo contrário. Esta é a paisagem típica de um garimpo aqui no interior do Amapá. E nós estamos num dos poucos garimpos legais de todo o estado, aqui no município de Porto Grande. A mina fica fora da renca, mas bem perto. Os garimpeiros trabalham aqui há 80 anos. Já extraíram algo em torno de 4 toneladas de ouro. Pedras são arrancadas no braço do fundo de poços. Na superfície, são trituradas com um barulho infernal. 20 horas por dia, o moinho transforma pedra em pó. A mangueira despeja água e a lama escorre pela canaleta forrada de carpete velho. O ouro fica no tecido. Quando o trapo é lavado, o minério ainda está escondido no meio do barro cinzento. Para separar, o garimpeiro faz como os escravos do Brasil colônia. Usa a bateia, esta bacia em formato de cone. Lava, balança a mistura até o dourado aparecer. Aí vem o pior. Para juntar o ouro em pó, o garimpeiro põe mercúrio, altamente tóxico. Agora aqui eu coloquei o mercúrio, que é para poder ligar o ouro. Ele não usa luvas nem máscara. E você pôr a mão assim no mercúrio não contamina? Não. Todo mundo trabalha assim? Esse sistema tradicional aqui não tem como fugir dele. Ainda vai ser preciso aquecer a mistura para deixar só o ouro. Esses garimpeiros legalizados dizem usar um sistema seguro para recuperar o mercúrio. Só que o equipamento de recuperação que nos mostraram parecia nunca ter sido usado e estava com vazamento de gás. Improvisaram então com um maçarico. Esquentou bastante, mas o mercúrio não escorreu para a xícara. O que escapou foi uma fumaça, um vapor, a versão mais tóxica do mercúrio, que contamina a natureza e o próprio garimpeiro. Tudo para chegar a este resultado. Aqui está o ouro. O Ministério do Trabalho disse que o mercúrio, quando presente acima do limite de tolerância, ou seja, 0,04 miligramas por metro cúbico, exige cuidados específicos para o seu manuseio e o uso correto de equipamentos de proteção coletiva e individual. Informamos o que vimos no garimpo de Porto Grande ao Ministério Público Federal, que prometeu investigar. O governo do Amapá disse que toda atividade realizada fora dos padrões é ilegal e será coibida rigorosamente. O presidente da cooperativa garante que seus trabalhadores seguem as regras e prejudicam pouco a natureza. Pior são os outros, diz ele, cerca de 3.000 garimpeiros ilegais que ficam na renca. A pessoa que trabalha clandestino, ele trabalha rápido. Ele vai lá, trabalha, tira o ouro e sai fora. Aqui não. Nós trabalhamos e depois nós temos que recuperar a área. Ele, obviamente, é a favor da extinção da renca. Que adianta nós termos um estado com 90% preservado e o povo passando necessidade, sem emprego.
Já esta pesquisadora que estuda o efeito do mercúrio nos peixes do Amapá é contra o fim da reserva. Ela afirma que todas as bacias hidrográficas do estado estão contaminadas pelo mercúrio. 80% dos peixes analisados com contaminação de mercúrio. É um risco para a saúde pública. Pode dar problemas gastrointestinais, problema no fígado, problema no sistema nervoso central. Caso seja liberada a mineração na Renca, é preciso ter uma fiscalização rigorosa. Mas olha esse exemplo. O Parque Montanhas do Tumucumaque, uma reserva ambiental que se estende por 1/4 do território do Amapá, tem apenas 2 funcionários contratados. 2% do Tumucumaque ficam dentro da Renca, que protege a vizinhança do parque. A equipe gestora ela é composta de um número francamente insuficiente de pessoas. A mineração traria impactos bastante relevantes sobre a área do Parque Tumucumaque. E se grandes mineradoras se instalarem na Renca, qual seria o legado delas para a região? Aqui no Amapá, quando se fala em mineração, muita gente lembra logo do exemplo da gloriosa Icome, a empresa que no século passado explorou manganês durante quase 50 anos aqui na região central do estado. E para fazer isso, criou esta cidade, Serra do Navio, entre outras coisas, que ajudaram a desenvolver o estado do Amapá. A Icome trabalhou numa área que hoje é vizinha ao território protegido pela Renca. Para tirar do meio da selva o manganês, metal importante na fabricação do aço, a empresa construiu uma ferrovia e um porto nas margens do Amazonas. Em 1997, a Icome fechou. A infraestrutura foi passada ao Estado e hoje está tudo abandonado. Apesar desse triste legado, este casal, que trabalhou na empresa quase a vida inteira, acredita que a mineração é a única possibilidade de desenvolvimento no Amapá. Por isso que eu digo que é bem-vindo, né? Agora, tem que saber administrar isso. Eles podem vir aqui, exploram, vão embora e o prejuízo fica. Primeiro foi um juiz do Distrito Federal e esta semana um outro do Amapá. Os dois determinaram: a Renca não pode ser extinta por decreto. O governo ainda não recorreu dessas decisões. A gente fica apreensivo. A nossa legislação ela é boa, mas fazê-la ser cumprida é sempre o gargalo. E, infelizmente, a parte ambiental sempre é o elo mais fraco nessa cadeia.